Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Não é que quando você acorda, não sente mais emoções. Certas emoções ainda surgirão. Talvez menos do que o estado não desperto. Mas certas emoções, como quando há a morte de um ente querido, você sentirá uma emoção, você chorará e experimentará essa emoção. O mestre Zen que experimentou, provavelmente a emoção que ele experimentou, que detectou ou perceber que a palma das suas mãos estava úmida, provavelmente foi ansiedade. Mas são coisas diferentes. Fatores causais diferentes para essas emoções. O mestre Zen estava justificado ao dizer: isso me mostra que ainda estou na mente conceitual. Porque a pessoa que o procurava tinha um determinado papel social e ele provou que isso é uma realidade. Mas, no geral, porém, as emoções devem ser aceitas e reconhecidas como emoções. Cada emoção que surge em você é algo que você estará ciente. E então você diz, bem, aí está. E o estranho é que quanto mais você viver aceitando o momento presente, menos experimentará emoções negativas. Porque a maioria das emoções negativas surgem através da não aceitação do ser das coisas, do momento presente. Algumas emoções ainda podem estar presentes, mas raramente você experimentaria emoções negativas. Você ainda pode, claro, mas elas serão de curta duração. As emoções não moram em você. Você poderia ter, vejamos, não me lembro da última vez que fiquei com raiva. Vou ter que pensar. Não consigo me lembrar. Não pode ter sido muito longo, mas pode acontecer. Mas é de curta duração, porque a mente não o mantém vivo. A emoção está aí. E quando surge a emoção, certamente surgiu uma emoção de profunda tristeza quando meus pais morreram. No espaço de 5 meses, ambos morreram. No mesmo ano, embora morassem em países diferentes. E então fui ao funeral da minha mãe no verão. E no outono, de repente, meu pai morreu. E eu fui ao funeral do meu pai. E então pude experimentar a tristeza e chorei algumas vezes. Sentei-me com o corpo da minha mãe e sentei-me com o corpo do meu pai. E ficou muito claro que havia uma emoção de dor, havia uma dor emocional. E também ficou claro que havia uma paz profunda por trás da dor. E isso é o que eu descrevi ontem. Ou sempre que foi como a dimensão transcendente, como a sugestão de um sorriso. A sugestão de um sorriso do Buda, estando no fundo. Isso vem através da aceitação. Através da aceitação que surge mais rápida e fortemente. Quando você aceita algo, ainda existe a emoção na superfície e você aceita a emoção. E então há uma paz por baixo disso. São duas coisas que, quando falo, quase parecem incompatíveis, mas são totalmente compatíveis. Agora, sem a dimensão transcendente, é uma experiência devastadora. E sem consciência, há pessoas que carregam a tristeza do luto, de quando morre alguém próximo. Tem gente que carrega isso não por alguns meses, eles podem carregá-lo por anos, porque na falta de consciência ele é revivido continuamente. A emoção é alimentada repetidas vezes pela atividade mental. Então você pensa
nessas memórias e tudo que se foi, todos os momentos que passamos juntos. 3 anos depois que eles morrem, você ainda chora. Porque se lembra de todas aquelas vezes e tudo se foi. Está tudo dissolvido e você está continuamente devastado. Isso se torna disfuncional. E surge porque não há consciência suficiente. Então a emoção faz morada em você. E começa... Isso meio que diz, eu gosto de estar aqui. Na verdade, ele se incorpora ao seu corpo de dor. E então você sofre continuamente a mesma emoção que uma pessoa consciente. A emoção tem um certo tempo de vida. A tristeza, então ela se transmuta. Então se torna outra coisa. Eu ainda às vezes olho as fotos de minha mãe, de meu pai. Minha mãe, quando ela morreu, em poucos dias, eu tive que me livrar de todos os seus pertences, porque ela morava na Europa. Eu só poderia passar alguns dias lá. Então acabei de resgatar alguns pequenos itens que eu poderia levar para casa. Um é o tapete, o outro é um pequeno relógio, que ela tinha 30 anos. Então é um pequeno relógio em uma cúpula de vidro. E é elétrico, mas tem essa coisinha giratória que vai de um limite ao outro. E eu ouvi que quando eu visitava minha mãe uma vez por ano, eu ouvia isso na sala onde dormia, na casa da minha mãe, o tic-tac daquele relógio na época do Natal, quando eu estava lá. E eu ouvia esse tic-tac, tic-tac. E agora tem esse relógio em casa e ele ainda funciona. E esse relógio, para mim, é a memória da minha mãe. Quando olho para ele e ouço o tic-tac, é a lembrança de minha mãe. É também um símbolo da impermanência de todas as formas de vida. E uma vez que você aceita a impermanência de todas as formas de vida, isso traz um aprofundamento em você, porque você vê como tudo isso é passageiro. Então, de repente, você se torna mais profundo. E também esse pequeno relógio que faz tic-tac, que simboliza para mim o tic-tac, é o tempo. Mas entre o tic-tac há silêncio. E essa é a dimensão atemporal. Portanto, esse relógio é mais do que um relógio para mim. Mas quando olho para esse relógio, não sinto mais nenhuma emoção dolorosa. Isso acabou. Não sinto uma emoção dolorosa quando vejo as fotos da minha mãe ou do meu pai. Só experimento uma paz profunda e uma consciência muito forte da fugacidade de todas as formas de vida. E é uma coisa linda, muito profunda e pacífica. Assim, na presença da consciência, certas emoções são naturais e, na verdade, boas, mas têm um tempo de vida relativamente curto. Elas não fazem sua casa em você. Semelhante a algo como alguém que te deixa com raiva, alguém que te ofende, alguém que faz algo com você ou tira algo de você. Você pode sentir uma reação de raiva, e essa reação de raiva certamente tem uma vida útil. Se houver consciência, certamente você está ciente de que está com raiva. Mas aí está, você está com raiva. Pode até gritar alguma coisa em sua raiva, então você percebe, ok, existe raiva. Então você se torna consciente da raiva diretamente, o que significa que ela não pode fazer morada em você. E então ela se volta a transmutar. Não é tão rápido quanto o que descrevo em um dos meus livros. Quando o pato briga com outro pato, a luta não dura muito e a energia aumenta. E cada pato, depois que eles se separam, eles param de brigar. Sobem um pouco na água, batem as asas vigorosamente. E depois disso, o pato fica completamente em paz novamente. Portanto, os humanos não são tão rápidos, nem mesmo humanos conscientes.
Mas, metaforicamente falando, é através da consciência que você é capaz de permitir a emoção e que ela é liberada. E então ela deixa você. Então certas emoções têm seu lugar e tudo bem. Mas há muitas emoções que são produzidas, emoções negativas, que são produzidas por disfunções mentais, como você acordar no meio da noite e sentir uma ansiedade enorme, e você começa a pensar que as coisas vão dar errado, ou você começou a pensar no passado e tem um arrependimento terrível, e você tem ressentimento e tristeza, e está pensando e pensando, e você sente cada vez mais a emoção, que corresponde ao seu pensamento. E toda noite isso acontece. Esse não é o tipo de emoção que é natural para você. Não é o tipo de emoção, mas você precisa reconhecer de onde vem isso. É produzido pelos meus pensamentos. Estou produzindo essa emoção. Todas as noites, quando não consigo dormir, e mesmo durante o dia, eu estou produzindo essa emoção. E então, se houver consciência suficiente, no momento de pensar esses pensamentos ansiosos, você de repente sabe o que está fazendo. De repente você percebe o que está fazendo. E então você diz, tudo bem. De repente você se lembra, ok, o Eckhart falou sobre o corpo interior. O que acontece se eu parar de pensar esses pensamentos, que são totalmente inúteis, completamente desnecessários e prejudiciais, na verdade? Por que não escolho colocar minha consciência no corpo interior agora mesmo, em vez de pensar? Então a consciência é suficiente. Então você não produz mais todas aquelas coisas que fazem parte do mau uso do sistema disfuncional da mente. Ou melhor, sendo usado por sua mente. Então todas essas emoções, conforme você se torna mais consciente, você não as produz mais. Certas emoções permanecem, é claro, mas sua vida útil é curta. E elas são vistas pelo que são. E tudo bem. Portanto, não acredite que você vai precisar chegar a um estado em que não sinta mais nenhuma emoção. Assim, algumas emoções acompanham a forma humana, elas são parte da forma humana. Tem uma história, creio que a citei em um dos livros, um dos antigos filósofos gregos. Ele pertencia à escola do estoicismo, que é uma filosofia maravilhosa, por sinal. Mas o livro de Marco Aurélio, Meditações, é um dos meus livros favoritos, escrito há 2000 anos. Se você ainda não leu Meditações de Marco Aurélio, o imperador romano, é um livro lindo, lindo. Mas essa é a escola do estoicismo. Houve um filósofo estoico, não consigo me lembrar o nome dele agora. As pessoas vinham até ele e diziam, seu filho acabou de morrer em um acidente. E eles diziam, meu Deus, seu filho morreu em um acidente, ele caiu do cavalo. E o estoico filósofo disse, eu sabia que ele não era imortal. Agora a questão é que não podemos julgar o que ele disse, porque não sabemos de que estado de consciência essas palavras surgiram. Talvez houvesse uma emoção, mas ele não a expressou. Talvez ele já tivesse reprimido todas as emoções. É possível. Gosto de acreditar que ele estava consciente e que a emoção estava nele, mas ele não a expressou. E a declaração veio de uma consciência mais profunda, o que é muito verdadeiro. Porque a morte pode acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento. E eu sabia que ele era, e não sei de que maneira ele disse isso. Ele disse isso de uma maneira fácil? Oh, eu sabia que ele morria. Não. Ou ele disse,
Eu sabia que ele não era imortal. Talvez houvesse uma emoção, mas também havia uma consciência profunda ao mesmo tempo. Eu amo os estoicos, então gosto de acreditar que houve uma consciência ao mesmo tempo. O desejo de ter um relacionamento amoroso é universal, porque as pessoas acreditam que a paixão, o dito amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana, em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. No nível físico, é óbvio que não somos um todo nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como meio de salvação, você a verá como o fim da dualidade no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado. No nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é, como o seu papel na sociedade, suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças e etc. Esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanecem. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade. A pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas. Parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem um oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou
e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as suas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta, que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso, voltam a aparecer, como acontece com qualquer vício. Ficamos muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega no momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações, por isso nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento. Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa, ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade, eles a trazem à superfície. O sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam, e é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como no agora, é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento. Se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus, evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá de qualquer jeito. 3 relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidades de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Mais um tapinha de pelica, maravilhoso. Vou te falar, viu? É bem como ele falou, e essa questão de vício não é nem questão da gente... É uma questão de vício, sim, mas não é nem questão de álcool, drogas, como que ele falou, mas qualquer coisa, né? É incrível como a gente tenta fugir do tédio, do sofrimento, né? O tédio não deixa de ser um sofrimento, a gente se sente incomodado, né? Você quer sair daquele estado, você fala, nossa, mas eu tô perdendo meu tempo aqui, eu tô parado, eu não tô fazendo nada, blá, blá, blá. Em vez da gente se conectar com o nada nesse momento, aproveitar essa circunstância para se conectar um pouquinho mais com esse estado, né? Com essa ponte que nos liga ao o poder do infinito aí, e a gente não quer fugir, toda vez a gente quer fugir. A gente imagina que abandonar essa conexão com o mundo exterior é puro sofrimento, né? Ai, pai. Mas faz parte. Vamos que vamos. Valeu, tchau, tchau. Certos comportamentos, uma vez implementados, têm um certo impulso e meio que assumem o controle de você. Especialmente se isso acontecer entre 2 pessoas ou um grupo ainda maior. O padrão de comportamento pode se tornar um fluxo de energia que vai tomar conta de você. Por exemplo, você pode ter isso quando
a tumultos ou o que quer que seja. Às vezes eles acontecem por dias porque as pessoas envolvidas nos tumultos não têm nada a ver com você. É claro, é o mesmo fenômeno, apenas em uma escala maior. O fenômeno das pessoas em educação física está sob o domínio de um certo padrão de comportamento, que é um fluxo de energia. Então eles não estão fazendo isso. Eles estão sob controle. Ninguém está fazendo isso. Isso pode até acontecer aqui. Um certo tipo de comportamento é iniciado e depois se recusa a ir embora. Um comportamento semelhante ocorreria quando você está em um determinado estado e você não quer sair desse estado. Crianças, por exemplo, são um exemplo muito simples. E mesmo os adultos, mesmo quando estão cansados, não querem ir para a cama porque, de alguma forma, há sempre algo mais. Pois o estado de estar acordado quer continuar, apesar do cansaço. Mas quando você está na cama e dormindo, não quer sair da cama de manhã, porque então esse impulso quer continuar. Ou a criança não quer ir para o banho ou o chuveiro, porque ela não quer mudar seu estado de seco para úmido. Quando você está no ônibus, não quer sair porque é tão bom. Então há certas energias que querem se sustentar, e padrões de comportamento também podem ser assim. Portanto, o essencial para você é ter espaços de consciência durante o dia, onde você possa estar ciente de qualquer comportamento que esteja manifestando naquele momento, para que não seja totalmente controlado pelo seu antigo padrão. É por isso que é tão essencial ter sua vida diária intercalada com o que eu chamo de espaços. Isso é apenas outra maneira de dizer: saia da sua situação de vida, que está no tempo passado e futuro e na mente, e entre no momento presente. Torne-se assim, e um pequeno espaço se abre por completo. Esse é o espaço da consciência. Você pode perceber a energia por trás de um antigo padrão de comportamento. Esse padrão pode induzir a pensamentos específicos ou imediatamente levar a ações específicas. Às vezes você pode sentir o comportamento surgindo antes que se manifeste como uma ação. Pode sentir o impulso de realizar uma ação protetora para a criança, mesmo que seja desnecessário. Não é mais necessário agir de acordo com esse impulso. Ao reconhecer o impulso como algo antigo, você pode simplesmente observá-lo a partir do espaço da consciência, permitindo que ele surja e desapareça. Se um pensamento compulsivo sobre seu filho surge, você pode observá-lo a partir do espaço da consciência ou da quietude interior. Nesse espaço de presença consciente, você observa o pensamento que tenta se impor em sua mente, sem lutar contra ele. A resistência só fortalece o que você luta. Portanto, permita-se estar no controle, criando mais espaços conscientes. É vital trazer a consciência do espaço, também conhecida como presença consciente ou quietude, para o relacionamento com seu filho. Isso não tem nada a ver com ficção científica, mas sim com trazer consciência do espaço para o relacionamento. Relacionar-se com o seu filho vai além de simplesmente dizer o que fazer ou não fazer. É essencial incorporar todos os aspectos. Mas se isso é tudo o que existe, o relacionamento se torna unidimensional. Portanto, é fundamental ter uma abordagem mais ampla e consciente em relação às interações com o seu filho. Porque
O que está faltando é ser. O que está ausente é a presença genuína com a criança para trazer o espaço para o relacionamento. Ao simplesmente estar com a criança, olhar para ela, ouvi-la e ser uma presença consciente, você transcende os padrões. Isso vai além de padrões herdados, pois sua presença é eternamente nova e atemporal. Muitos pais não compreendem isso e não conseguem trazer a dimensão atemporal para o relacionamento com a criança. Como resultado, surgem conflitos, mesmo com as melhores intenções. Às vezes, os pais fazem tudo o que podem, mas esquecem o essencial, que é ser. Ser implica trazer espaços conscientes para o relacionamento, onde o ato de fazer não é tão crucial quanto o simples ser. Isso não significa que as ações não tenham lugar, mas ser é vital. Quando falta essa dimensão vital, os relacionamentos podem ficar cheios de conflitos. Isso é evidente quando, com as melhores intenções, os pais se tornam reativos. Ser é negligenciado, mas é crucial. Trata-se de trazer a dimensão atemporal para o relacionamento. Essa prática não é exclusiva do relacionamento com filhos. É essencial trazer espaços conscientes para todos os relacionamentos. Nenhum relacionamento pode prosperar sem espaço. Quando você olha para outra pessoa sem que pensamentos invadam sua mente, estando lá como uma presença consciente, você estabelece um relacionamento verdadeiro, além das formas, sejam psicológicas ou físicas. Se não puder fazer isso com outro ser humano inicialmente, comece praticando com uma flor. Você pode até praticar com um cachorro, pois é mais fácil ser um espaço consciente com um ser livre de pensamentos como um cachorro. Em um relacionamento, a realização da identidade da essência, como às vezes a chamo, pode se obscurecer quando a identidade da forma assume completamente o controle. Isso pode acontecer por meio do corpo da dor ou da identificação emocional, com emoções que surgem pendendo o contato com o transcendente. Embora esse desafio possa ocorrer, não é incompatível. O equilíbrio entre os dois níveis, relacionando-se com o outro nível transcendente, e ao mesmo tempo no nível emocional, mental e físico, é crucial para relacionamentos satisfatórios e duradouros. Em um relacionamento, se a dimensão transcendente estiver ausente, a atração física e a conexão entre personalidades podem não ser suficientes para mantê-lo funcionando a longo prazo. Pode continuar por um tempo, mas, eventualmente, torna-se frustrante à medida que as limitações de cada pessoa se tornam mais evidentes. Morando juntos, torna-se óbvio que ambos têm limitações. Mas se a realização da dimensão transcendente estiver presente, essas limitações podem existir dentro do espaço do transcendente e não são destrutivas para o relacionamento. É possível descobrir que é mais fácil ter um amor incondicional por pessoas que você não conhece tão bem do que por aquelas com quem compartilha um passado significativo. Isso ocorre porque as pessoas com quem compartilhamos muito passado trazem consigo todas as dinâmicas e experiências acumuladas. Isso pode tornar desafiador manter a visão transcendente diante das limitações percebidas. Em essência, o desafio nos relacionamentos
é manter a consciência tanto da dimensão transcendente quanto da forma. Isso permite que você veja e aceite as limitações da outra pessoa e, ao mesmo tempo, viva o amor incondicional. Essa abordagem traz profundidade e autenticidade aos relacionamentos, permitindo que cresçam e evoluam ao longo do tempo. A forma de identidade de uma pessoa pode ter um poder muito forte em sua mente e interações, especialmente em relacionamentos familiares como pais e filhos adultos. O desafio reside em estar presente com os membros da família, especialmente quando a identidade da forma exerce uma influência significativa. Ram Dass recomenda passar 2 semanas com seus pais como um teste para verificar se alguém está verdadeiramente iluminado, destacando os desafios que podem surgir em interações familiares. Quanto ao amor, você menciona 2 tipos: o amor romântico, com expectativas comportamentais, e o amor altruísta sem expectativas. Sua pergunta se concentra em saber se, ao estar em um estado de consciência de rendição, ainda é possível ter o tipo específico de amor altruísta por uma pessoa específica, romanticamente, ou se isso é dissolvido no amor universal. A perspectiva do causador de milagres destaca que, do ponto de vista do ego, destacar alguém como especial é uma armadilha. Isso se refere ao que é chamado de relacionamento especial. O milagre causador enfatiza que atribuir a especialidade a alguém com base apenas na forma física é uma limitação egóica. No estado de consciência de redição, o foco é transcender a identificação com a forma e mergulhar no amor universal, que é incondicional e não depende da forma física. No entanto, isso não impede que você tenha relações específicas, mas o ponto é não permitir que a identidade da forma domine e limite o amor ao nível universal. Você ainda pode ter relacionamentos específicos, mas a base é o amor altruísta, reconhecendo a essência transcendental da outra pessoa, além de suas formas externas. Portanto, no estado de rendição, é possível ter amor específico e, ao mesmo tempo, mantê-lo dentro do contexto mais amplo do amor universal. Então, você não está apenas atraído pela forma física do outro ou pela forma psicológica, mas sim pela essência transcendental que está além de ambas. Quando você reconhece e se conecta com essa dimensão essencial, você experimenta um tipo de amor que vai além do físico e do psicológico. É um amor que não está sujeito às flutuações emocionais ou às mudanças na forma exterior. Entender que o amor verdadeiro vai além das aparências e das características psicológicas é um aspecto essencial de relacionamentos saudáveis e significativos. Isso não significa que você não aprecie a forma física ou psicológica do outro, mas reconhece que esses aspectos são efêmeros e secundários em comparação com a essência mais profunda. É importante destacar que em relacionamentos conscientes, você pode desfrutar dos aspectos físicos e psicológicos do outro, mas esses aspectos não são a base do relacionamento. Eles são apreciados, mas não são o núcleo do amor. O núcleo está na conexão com a dimensão transcendental, onde você percebe a presença, a quietude, a consciência pura que é compartilhada entre ambos. Portanto, mesmo que haja atração física e apreciação pela forma psicológica, o amor verdadeiro vai além desses aspectos.
ancorando-se na essência incondicional que transcende as mudanças e desafios externos. Esse é o tipo de amor que não está sujeito a quedas na consciência, pois é fundamentado na compreensão mais profunda da verdadeira natureza do outro e de si mesmo. E iluminadas, mas pelo menos uma consciência ou um reconhecimento de algo além das formas e das identidades superficiais precisa estar presente para que o relacionamento seja verdadeiramente significativo e duradouro. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso